quero orar com você agora por esta palavra. Há uma expectativa no meu coração, aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu tenho certeza que é para você também. Então, mande no seu coração, venha fazer o seu com o Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor, e essa é a melhor parte. Eu peço que o Senhor venha falar a cada coração que entrou por aquela porta. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos como alimento para a nossa alma e o nosso espírito. Eu peço, Senhor, nome do Senhor, apesar das limitações, apesar de todas as necessidades que a tua palavra possa ser liberada através da minha boca, e que tudo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, Senhor amado, possa ser transmitido para o teu povo. Eu oro para que todos ouçam com os ouvidos de ouvir. Eu oro, Senhor amado, para que todos tenham, Senhor amado, clareza da tua voz. Tira todo o cansaço, toda a voz contrária, tudo aquilo que quer pedir. Meu filho, prestar atenção, se conectar ao Senhor nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se aceitar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos compartilhado algumas palavras dessas semanas e entendo que hoje, de alguma forma, uma continuidade daquilo que Deus está falando conosco. Na semana passada nós ouvimos uma palavra sobre esperar e esperar com fé. E como é difícil esperar, nós compartilhamos isso nas células, como é difícil esperar e muitas vezes nós não temos o que fazer a não ser confiar e crer que Deus vai fazer. E o Senhor cumpre as promessas, como nós falamos agora. Ele é um Deus de promessas, mas não apenas de promessas vazias, porque tudo, como eu disse, tudo que Ele promete, a palavra dele diz que Ele cumpre. Ele não muda. Ele cumpre todas as suas promessas. E aí eu quero falar hoje sobre uma outra parte. Depois do tempo de espera, depois que você ora, você espera, você jejua, ora, você chora, você às vezes fica sem dormir, muitas vezes fica ansioso, e aí Deus cumpre a promessa. E agora? Qual é a nossa atitude quando a promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas? Quero falar um pouco sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler esse texto. Vamos ler todo ele. Deuteronômio capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler na versão que até você acompanha. Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje vos ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto durante os 40 anos para guiá-los por vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná que nem mesmo vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, do seu coração que, como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas.
Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e que aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que o Senhor do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso terreno do deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer bem no final. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajudaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando de culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim também vocês certamente serão destruídos, por não obedecerem a voz do Senhor, seu Deus. Amém? Texto precioso. O Senhor vai nos falar algumas coisas nesse texto. Sabe, o tempo da espera é um tempo difícil, é um tempo desafiador, é um tempo que traz os seus perigos, mas o tempo do cumprimento da promessa também é perigoso. O Senhor cumpre promessas. Fala para o irmão do seu lado: Deus vai cumprir a promessa. E como nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 8, o deserto ele vai nos ensinar a depender de Deus, porque no deserto você não consegue plantar, você não consegue colher, você não consegue empreender. É um tempo onde a provisão vem totalmente do céu, é Deus entregando o maná. Então no deserto Deus nos ensina a depender, mas na terra prometida há um teste para a nossa memória. Deus está dando o poder para eles se lembrarem que Ele cuidou deles no tempo de espera. Há um tempo de espera, mas que agora a promessa se cumpriu. Agora eles estavam indo para a terra, a promessa se cumpriu. E agora? O que eu faço agora? Deus cuidou, Deus libertou meu marido, minha esposa, Deus salvou, Deus restaurou, Deus abriu porta, Deus me deu bens materiais, Deus, fez coisas que eu pedi, Deus fez. E agora? Como eu lido com aquilo que Deus tem me dado? Ou preste atenção, com aquilo que eu tenho pedido e Deus vai dar. Qual é a minha atitude quando Deus me abençoa? Então talvez o maior desafio nem seja o tempo da espera para nós. O maior desafio é: o que eu faço quando Deus me abençoa? Qual é a minha atitude quando Deus me dá? Deus fala para o povo que tomem cuidado. Tomem cuidado, e esse é um alerta para nós também. Por quê? Sabe, muitos não falham no tempo da espera, mas falham no tempo da conquista. Quando recebem, quando são abençoados, esquecem daquele que abençoou. Não tem mais tempo para Deus. Agora eu não tenho, agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa grande, eu preciso trazer meus amigos aqui, agora eu tenho dinheiro, eu preciso viajar. Mas nós vamos ver hoje que tudo que Deus nos dá tem um propósito. Como o Neto ministrou nas ofertas, nós não combinamos nada. Ele não sabia que eu ia falar sobre isso. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Então tudo que você tiver nessa terra, Deus tem um propósito com isso. Deus não te abençoa para alimentar o seu ego, para alimentar a sua vaidade. Deus tem um propósito.
O cumprimento da promessa de Deus não é o fim, é o início de um novo desafio. Deuteronômio 8, 10 e 11 diz: quando tiverem comido e estiverem satisfeitos, louvem o Senhor, tenham cuidado de não se esquecerem do Senhor. Por que estaria escrito isso na Bíblia se não houvesse esse risco? Existe esse risco. Muitas pessoas se esquecem do Senhor quando tudo vai bem. Muitos oram: não, Senhor, salva meu marido, salva meu esposo, Senhor, liberta ele, ele liberta, o Senhor salva. Aí isso para de orar, para de ter esse compromisso. Muitos oram pelos seus filhos e eles vão ser salvos, e talvez já foram. Aí quando é salvo, aí eu vejo muitos jovens na igreja, e o pai deixa ele fazer de qualquer forma, quando na verdade nós devemos ser exemplo para eles. Então tome cuidado. O povo de Israel passou 40 anos dependendo do maná. Não só do maná. A Bíblia diz que havia uma nuvem que durante o dia, deserto, muito calor. Então uma nuvem acompanhava o povo para eles não morrerem no deserto. E à noite é muito frio. Existia uma coluna de fogo que aquecia eles. Só Deus para fazer isso. Como Nelo disse, as roupas não se gastaram, os calçados não se gastaram, as roupas não se gastaram, os pés não ficaram inchados por conta da caminhada. O Senhor cuidou de tudo. Mas agora eles chegaram em Canaã. Frutos, casa, terra fértil. Mas Deus traz um alerta para eles: cuidado, porque agora o perigo maior não é o deserto, não são os inimigos. O maior perigo, e isso serve para nós, é o esquecimento daquilo que Deus fez. Lembre-se, quando tiverem comido e estiverem satisfeitos, louvem o Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Muitos oram pela cura, mas depois de curado, se afastam da comunhão. Muitos clamam por um emprego, como eu disse, mas depois não tem tempo para Deus. O emprego consome o tempo. Muitos recebem uma bênção e a bênção vira uma distração. Tome cuidado. O cumprimento da promessa não é o fim, é o início de um novo desafio. E nós vemos nesse texto aqui que a bênção, ela revela o que está escondido no nosso coração. Deuteronômio 8 diz assim: para saber o que havia no coração de vocês, Deus colocou eles à prova. Deus não prova a nossa fé apenas na escassez, não. Deus também prova, e Deus nos prova no momento da abundância. Deus nos prova daquilo que nós fazemos, ou o que fazemos com aquilo que recebemos. Porque o que fazemos com aquilo que recebemos revela quem somos. O que eu faço com o que eu recebo revela quem eu sou. A Bíblia nos fala sobre Salomão. Salomão, ele começou com sabedoria e temor. Pediu sabedoria para o Senhor deu, o Senhor cumpriu a promessa. Mas se você olhar a história de Salomão, você vai ver que a riqueza, os palácios, casamentos políticos afastaram o coração de Salomão. E lá em 1 Reis diz que o Senhor não se agradou de Salomão e falou para ele que o reino dele estava arruinado e que os filhos de Salomão não herdariam o reino, e só não tiraria o reino das mãos de Salomão em consideração com seu pai Davi. Por quê? Porque o coração se desviou quando ele recebeu a bênção. Ele não cuidou do coração. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós oramos, Deus vai nos dar. Creia nisso. Você crê que Deus dá? Mas aí nós precisamos fazer uma oração: Senhor, quando o Senhor me der, guarda o meu coração. Guarda o meu coração para mim não perder.
para mim não me perder com a vaidade, com aplausos, com uma falsa aceitação de pessoas. Tome cuidado, por quê? Porque a bênção vai revelar aquilo que está escondido no nosso coração. Sabe, a terra prometida, ela é um lugar de continuidade, não de acomodação. Josué 5,12 diz assim: no dia em que comeram do fruto da terra, o maná cessou. Olha só que interessante, a chegada em Canaã não foi o fim das batalhas, pelo contrário, novas guerras, novos desafios aconteceram para o povo. Eles deixaram de ser supridos, não caía mais comida do céu. O que aconteceu? Deus para de enviar o maná, porque agora era tempo do quê? De plantar e colher. Agora eles precisavam fazer algo. O Senhor deu algo para eles. Ele, entenda, se você lembrar, se você conhece a história, teve um tempo que eles reclamaram que o maná estava caindo do céu. Todo dia é isso. Todo dia arroz e feijão. Meu Deus. E olha que disseram, a Bíblia diz que o maná era gostoso, mas eles reclamaram. Aí Deus dá uma terra, eles conquistam. A conquista muda o tipo de dependência, porque antes eles dependiam da provisão, mas agora eles dependem de uma direção. É assim comigo com você. Quando você está no deserto, você depende da provisão do Senhor, você é totalmente dependente dele, mas aí ele abre a porta, ele supre a necessidade, ele te abençoa. Agora você precisa da direção dele. E qual é o grande perigo? É quando Deus abrir a porta, você achar que você não precisa da direção dele, que você é autossuficiente, que agora na terra prometida, na porta que ele abriu, você não precisa mais de Deus. Ah, pastor, mas quem vai fazer isso? Quem é o doido? Nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nessa armadilha. Sabe, na terra prometida, nós não podemos viver do passado, mas nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a promessa cumprida deve gerar em nós adoração, não vaidade. Quando Deus cumpre a promessa, eu preciso me render ainda mais para Ele. Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Há um grande perigo na bênção, porque a bênção pode nos deixar cegos. Porque no momento da escassez nós clamamos, mas nos dias da conquista nós nos distraímos. Para que eu vou continuar orando? Para que eu vou continuar acordando de madrugada? Para que eu vou continuar jejuando? Para que eu vou continuar clamando? Deus já me deu, Deus já fez. Percebe que o grande risco não é no deserto. O grande risco é quando nós já estamos no lugar onde nós oramos para Deus nos colocar. Mas entenda, não seja limitado. Deus tem mais para você. Então continue. A Bíblia nos fala sobre um rei chamado Nabucodonosor. Ele olhou para a sua conquista e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder? Daniel 4,30. E o que Deus fez com ele? Deus humilhou ele, até ele reconhecer que todo o poder vem de Deus. Precisamos tomar cuidado. Sabe, nós vivemos na geração de redes sociais, mas ao invés de nós estamos nos expondo, ou expondo até mesmo as nossas conquistas nas redes sociais, vá para Deus, agradeça a Ele, se ajoelhe diante dEle com gratidão, porque a vitória nossa só aconteceu por conta dEle. Quando Deus cumprir a promessa, Ele continua sendo Deus. Não esqueça de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa é uma realidade. Está escrito aqui. Quantos anos faz que foram escrito isso? Deuteronômio capítulo 8. E hoje o povo de Deus, nós continuamos nos esquecendo de Deus quando a bênção chega, quando Deus faz.
quando Deus abre a porta, quando Deus supre as necessidades, quando Deus abençoa. Nós pedimos, oramos incessantemente, fazemos até propósito, mas quando Deus faz, nós esquecemos dele. Se a promessa nos faz olhar mais para o espelho do que para o céu, tem alguma coisa errada conosco. Nós nos perdemos no meio do caminho. Sabe, talvez o mais importante que eu e você precisamos compreender nesta noite é que as promessas de Deus na nossa vida são cumpridas para que os propósitos de Deus também se cumpram. Deus cumpre promessas para cumprir propósitos. Deuteronômio 8,18: lembre-se do Senhor, pois é Ele que lhes dá capacidade para confirmar a sua aliança. Deus não cumpre promessas para satisfazer caprichos, mas para cumprir propósitos. Há um propósito. A terra prometida era uma etapa no plano da redenção. Daquele que viria a ser o Messias, daquele povo viria o Messias. Então entenda, a terra prometida é para o povo que estava sendo preparado para receber o Messias, o Salvador do mundo. Havia um propósito. Deus não queria abençoar aquele povo apenas por abençoar, não queria abençoá-los apenas para que eles se achassem melhores do que os outros povos. Havia um propósito. O Messias viria daquele povo e eles não podiam se perder. Sabe, quando Ana, ela pede um filho para Deus, ela faz uma promessa para o Senhor. E quantos de nós, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento que nós estávamos precisando, fizemos promessa: Senhor, se o Senhor me der, eu faço isso. Ah, Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu faço aquilo. Ah, Senhor, se o Senhor suprir essa necessidade, Deus faz. Faz ou não faz? Faz. E nós? Ana falou: Senhor, se o Senhor me deu um filho, eu quero um filho, mas eu vou devolver ele para o Senhor. Ele é seu. Aí o que Deus faz? Deus dá. Propósito, havia um propósito. O povo precisava de um profeta. Ana nem sabia, mas o sonho dela foi alinhado com o propósito de Deus para aquele povo, para aquela geração. Talvez você nem saiba, mas aquilo que você está pedindo é para abençoar a pessoa do seu redor. Se não for para isso, não vale a pena, irmãos. Ao receber o filho prometido, ela entendeu: o propósito de Deus vem antes do meu desejo. Ou vocês acham que ela não teve desejo de não levar Samuel? Meu filho lindo. Mas ela prometeu. E se você prometeu algo, Deus cumpra. Sabe, se Deus abençoou você, se Deus tem abençoado, suprido as suas necessidades, é para você servir melhor, é para você fazer algo. Se Deus te libertou, Deus quer te usar nisso. Se Deus te salvou, Deus quer te usar nisso. Quantas pessoas estão presas naquilo que você já está livre? Há um propósito nisso. Não foi à toa que Deus te libertou, não foi à toa que Deus te salvou, não foi à toa que Deus te curou. Há um propósito. Não é à toa que Deus está te dando condições financeiras, não é para que você apenas desfrute disso. Não, Deus quer abençoar uma pessoa através da sua vida. E se você pedir para Deus, Ele vai te dar. Mas quando Ele der, não se esqueça dele. O cumprimento da promessa é apenas um trampolim para o cumprimento do propósito. Não é um troféu. Muitos de nós nos perdemos nisso, na vaidade, no ego. Achamos que tem a ver conosco, se esquecemos daquele que deu. Sabe, Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Sabe, Deus, Ele nos tira do deserto e nos leva para uma terra que mana leite e mel. Mas o nosso coração precisa estar firme. E aí não é estar firme naquilo que você conquistou, mas naquele que te conduziu até a conquista.
Quantas vezes você tem pedido para Deus e Deus tem cuidado? E o que nós temos feito? Sabe, tome cuidado. Não use a promessa de Deus para te afastar de Deus. Volte para Deus. Lembre-se daquilo que você prometeu para Ele nos dias difíceis. E que toda conquista que Deus tiver, te leve para mais perto dele, te leve para ser ainda maior adorador. Deus vai abrir as portas. Talvez existiu momentos da sua vida que você pediu por algo a Deus, pediu algo para Deus, e Ele fez. Talvez nesse tempo você está pedindo algo para Deus, algo propósito. Você entendeu que é algo que Deus quer que você faça. E Deus quer deixar você alerta, não se esqueça dele. Porque o Deus que nos capacita deve ser honrado por aquilo que Ele nos entrega. Tudo é para Ele. Ali na sua vida, toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. A terra prometida não vai falhar, Deus vai te dar. As promessas vão se cumprir. Mas a grande questão é como eu lido com aquilo que Deus tem me dado. Qual é a atitude que eu tenho? Como eu me comporto? E muitos de nós têm se esquecido de Deus nos momentos da alegria. Só se lembra de Deus quando está na dificuldade. Só ora quando precisa. Só busca quando precisa. Só chora, só se declara a Deus, só é intenso quando está passando pelo deserto. Por quê? Será que nós não podemos ser intensos na busca por Deus? Será que nós não podemos ser intensos no trabalho da obra de Deus quando nós não temos necessidade? Será que Deus precisa permitir que você viva apenas da necessidade? Eu lembro uma vez um pastor contou que havia um irmão que tinha oração de madrugada e sempre ia nas orações todos os dias. O pastor perguntou para ele: por que está aqui? Eu preciso de emprego. O pastor: não, vamos lá, Deus vai abrir a porta. E ele passou uma semana, Deus abriu a porta. Aí esse irmão sumiu. Sumiu dos cultos, sumiu da oração, sumiu, não aparecia mais. Aí passou uns 6 meses e o irmão voltou. Aí o pastor falou: nossa, irmão, o que aconteceu? Eu nunca que volta. Ele: não, pastor, eu fiquei longe porque Deus abriu a porta de emprego, e aí as coisas estavam muito corridas, sabe, eu estava muito cansado do trabalho e não estava conseguindo. Aí o pastor falou: o que isso aqui? Perdi o emprego. Estou vendo aqui que eu preciso orar. O pastor: eu vou orar porque senão eu não volto para o emprego. Porque você só vem para Deus quando você precisa de um emprego. Será que é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco? Será que nós só vamos buscar a Deus quando nós precisamos de algo? Será que você gostaria de se relacionar com alguém dessa maneira? Com alguém que se aproxima de você só quando precisa de você? Sabe, muitas vezes nós somos tão medíocres nisso que nós só nos aproximamos de Deus quando nós precisamos dele. Mas quando nós estamos bem, nós nos esquecemos dele. Quem gosta de um relacionamento assim? Você gosta? O alarme da igreja vai disparar. Quem gosta de um relacionamento assim? Ninguém. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós lidamos com essas coisas. Porque Deus está vendo todas as coisas. E Ele diz para nós: tome cuidado. Lembre-se do Senhor. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o guiou por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Tenham cuidado e não deixem e não se esqueçam do Senhor. Será que em algum momento da sua vida você tem se esquecido de Deus? Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele supre necessidades. Deus abençoa. Ele abre porta. Mas e agora? Quando a promessa se cumpre, o que nós fazemos? Qual é a nossa postura quando somos abençoados? Eu queria que você refletisse sobre isso. Não só agora. Essa não é uma palavra para um dia. É para a nossa vida.
Porque em muitos momentos passaremos por desertos, em outros momentos Deus cumprirá as suas promessas. Mas a grande questão é como eu me comporto quando Deus cumpre as promessas. Fique de pé, por favor. Você tem grandes coisas para fazer ainda, irmãos. Muitas promessas irão se cumprir. Nós nos tornaremos famílias bem próximas, eu creio nisso. Sabe, eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar. Enquanto estivermos nessa terra, nós iremos chamar o melhor do Senhor. Passaremos por momentos difíceis. Esses momentos difíceis irão acabar. Mas o Senhor quer alinhar o nosso coração nesses dias, quer nos despertar para essa realidade. Quando a promessa se cumprir, qual vai ser a nossa resposta? Será que você prometeu algo para Deus e não cumpriu? Não tem cumprido? Eu queria te convidar a orar agora, depois nós vamos louvar o Senhor. A promessa se cumpre. Ela sempre se cumpre. Qual é a nossa atitude? Qual é a resposta que damos às promessas cumpridas do Senhor? Eu queria te convidar a orar. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você tem pedido. Deus sabe os desertos que você tem enfrentado. Deus sabe. Ele é um Deus que nos tira do deserto. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Vamos orar, Pai. Eu quero colocar esta palavra diante do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelas promessas que se cumprem dia após dia. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de cumprir uma promessa. Obrigado por suprir as nossas necessidades no deserto. Obrigado, Senhor amado, por estar conosco nos momentos mais difíceis. Obrigado, Senhor amado, por realizar, Senhor, aquilo que pedimos ao Senhor. Eu oro para que nós possamos ter, Senhor amado, nesta noite, uma atitude de rendição, uma atitude, Senhor amado, daqueles que entendem o propósito do Senhor e se colocam à disposição do Senhor para que o propósito do Senhor se cumpra em nós e através de nós. Livra-nos desse esquecimento, livra-nos de não sermos gratos, livra-nos, Senhor amado, de não, Senhor amado, rendermos graças ao Senhor. Eu oro para que as promessas do Senhor se cumpram na vida e na família de cada um dos seus irmãos. Cada família aqui representada possa receber do Senhor o favor, possa receber do Senhor a graça, possa receber do Senhor aquilo que Ele tem pedido. Nós vamos receber do Senhor, que não possamos nos esquecer do Deus que cumpre as promessas. Que os nossos corações estejam voltados para Ti e que o Senhor receba de nós, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração em todo o tempo. Que possamos confiar no Senhor no deserto, mas que também possamos confiar e depender do Senhor na terra prometida. Eu oro em nome de Jesus para que os nossos corações nunca se desviem do Senhor. Ah, Senhor, essa é a minha oração nessa noite. Faz, Senhor, que esta palavra possa gerar algo novo nos nossos corações, comportamentos novos, Senhor amado, atitudes novas. Muda o coração que está errado e nos ajuda a estarmos sempre nos abrindo para a honra e glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor? Ele é o Deus de aliança, Deus de promessa. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.